Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da Super Notícia FM o vereador Pedro Bueno, vereador por Belo Horizonte, que é do Podemos. Vereador, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thelma. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui. Bom dia, obrigada, vereador. Vereador, eu gostaria de começar conversando com o senhor. O senhor é um vereador de primeiro mandato, né? Um vereador dos mais novos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e que, inclusive, a gente tem registrado aqui com alguma frequência que os vereadores novatos com os mais velhos lá na Câmara Municipal têm tido alguma espécie de choque ali de gerações. Como é que o senhor tem se portado nesses meses iniciais de mandato, diante, às vezes, até de uma certa resistência daqueles parlamentares que são mais velhos? E a gente já ouviu críticas à atuação dos novatos por parte dos mais velhos, aqui mesmo no Café com Política. Bom, Rodrigo, eu vejo isso com muita naturalidade, né? Houve uma renovação de pelo menos 60% dos vereadores na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, você tem vereadores que já exerceram 8 mandatos dentro da Casa Legislativa e vereadores que estão chegando, né, num tempo novo, né, com ideias novas, com uma motivação nova. Então, isso é natural, né, que encontre alguma resistência. Mas nós também encontramos ali, dentre aqueles mais experientes da casa, pessoas que estão ajudando, né, os nossos vereadores, e recepcionando para que a política possa ser, né, continuada dentro da Casa Legislativa. Vereador, quando se fala do relacionamento do atual prefeito Alexandre Calil com os vereadores, sempre se destaca muito essa questão de que o prefeito Alexandre Calil, ele assumiu, dizendo que não vai dar nada em troca aos vereadores e tal. Como é que o senhor recebe esse tipo de afirmação? Realmente, a Casa Parlamentar, ela tem essa imagem de que só se consegue as coisas, de que só se faz as coisas em troca de algo, ou realmente o prefeito Alexandre Calil inovou nessa questão? Bom, para quem está chegando, né, não tem nenhuma diferença, porque não é habitual você chegar com nenhum cargo, né, dentro do Legislativo. Se isso era habitual, era uma modalidade, né, no Legislativo, hoje não é mais. Então, para quem está chegando, não tá recebendo nenhum benefício extra, né, excepcional àquilo que é previsto pelo Parlamento, eu vejo com naturalidade, né? E dessa forma você também exerce sua independência, né? Você não fica à mercê, né, de envolvimento com cargos, com benefícios que não fazem parte da atividade parlamentar. Então, você consegue exercer com mais independência. Eu acho isso muito importante. Vereador, e a relação com o prefeito, ela tá boa? O senhor se considera um vereador independente? Como é que fica isso? Olha, eu tive uma conversa com o prefeito Alexandre Calil. Todos os projetos, né, que são bons e importantes para a cidade, a gente não hesita em votá-los, em apoiá-lo, né? Eu tive uma conversa recentemente e eu falei para ele, olha, eu não tenho dificuldade, eu não voto contra a retirada de direitos do funcionalismo público, né? Mas eu tenho visto, né, e reconhecido a forma com que o prefeito tem gerido a cidade, os problemas da cidade. Então, nós estamos aqui para contribuir, né? A gente muito ajuda quem não atrapalha. Então, em tudo aquilo que é importante para a cidade, né, a gente tem o dever e a responsabilidade de apoiar. E se o senhor pudesse apontar em que o prefeito Alexandre Calil ele tem acertado até agora e o que é que ele precisa melhorar? O que o senhor destacaria? Bom, o prefeito, primeiro que ele tem tido um diálogo franco, né? Ele não barganha posições políticas. Então, isso é muito importante. Ele tem atuado em algumas questões polêmicas da cidade com muita franqueza, né, de forma muito aberta para a cidade. É um tempo de austeridade, né, dado ao cenário econômico, mas nós temos também que encontrar o diálogo. E o diálogo está acontecendo, né? Nesse exato momento, está havendo uma reunião com os servidores públicos de Belo Horizonte, com os sindicatos,
justamente para tratar sobre o substitutivo do PL 378. Então, a abertura do diálogo é muito importante. É claro, né, que ele exerce, junto à sua base, com alguma dificuldade, né, no encaminhamento de algumas propostas de austeridade, principalmente naquilo que se refere à retirada de direitos, que traz impacto, né, para a população, aumento de tributos. Isso são pontos muito polêmicos de serem tratados na casa, né? Mas o diálogo ele tem sido importante. E quando a gente consegue ser porta-voz de uma determinada categoria e chegar a um bom termo, isso demonstra, né, que existe diálogo. E o diálogo faz parte, ferramenta fundamental para o parlamentar. Só retomando a pergunta, Rodrigo, bem rapidinho, mas se o senhor pudesse apontar algo que ele precisa melhorar, uma crítica até agora à gestão municipal, qual seria? Bom, eu acho que projetos, né, que trazem impacto, que trazem retirada de direito, eles não podem ser apresentados de forma intempestiva, né? Aumento de tributos, isso precisa um diálogo franco com a população, isso não pode faltar. Até o momento, isso não era uma prática, né? Na última semana nós recebemos alguns projetos e isso coloca, inclusive, o vereador numa situação muito complicada, né? Com a sua base eleitoral, com os seus representantes. Nós temos um compromisso muito importante, e principalmente quando alguma retirada de direito ela está vinculada a um ganho, a uma proposta propositiva para a cidade. Então a gente fica numa situação, né, de complexidade para uma tomada de decisão. Vereador, o senhor está se referindo à questão de retirada de direitos dos servidores públicos, o senhor deve estar falando em relação àquilo que a Prefeitura tem considerado como que seriam privilégios aos servidores públicos, super salários. Na semana passada a gente até trouxe o secretário André Reis aqui ao Super N Primeiras Notícias e ele citou exemplos de servidores que ganham mais de R$30 mil na Prefeitura de Belo Horizonte. Seria contra isso que o senhor está lutando neste momento? E o senhor não acha que em alguns aspectos talvez existam ali algumas distorções que possam ser corrigidas, não? Olha, eu não acredito em privilégios, né, da grande massa dos servidores. Privilegiados somos nós, vereadores, o secretariado. Nós, sim, temos uma percepção muito para além, né, daquilo que é percebido pelos servidores, pela grande massa. O que nós percebemos nesse momento é uma retirada de alguns direitos, né? Eu posso dar o exemplo aqui, a questão das férias-prêmio, né? Diferente do trabalhador seletista, né? A férias-prêmio é a única possibilidade, né, que o servidor público tem, né, após exercer 10 anos, né, de exercício da sua profissão, a possibilidade de perceber, de vender, né, essas férias e perceber uma remuneração capaz de dar oportunidade para ele reformar a sua casa, dele ter aquisição de um imóvel, né, de um carro, ou organizar uma viagem, porque ele não tem benefícios, né, que são típicos, por exemplo, de um trabalhador seletista, como o fundo de garantia. Então, são direitos, né, que são conquistas históricas e que precisa de um diálogo aprofundado para não se tornar numa retirada de direitos adquiridos ao longo dos anos, né? Outra questão, por exemplo, é o acompanhamento, né, de um ente querido, um familiar, né, que está, por exemplo, em fase terminal. Você imagina a complexidade da decisão, né, penalizar um servidor que está acompanhando um familiar em estágio final. Eu estou dando um exemplo mais extremo, mas porque nós queremos chegar a um bom termo, né? Eu não estou falando aqui de uma gripe, eu estou falando também dos casos onde é necessário uma posição humanitária, né, permitir que o servidor acompanhe o seu ente familiar, né? Então, são questões que nós precisamos chegar a um bom termo. E é uma crítica construtiva que nós levamos para a Prefeitura, e nós temos o exemplo também da questão dos quinquênios, né, a verbação de tempo. Nós tivemos aqui o secretário de Planejamento falando que é um privilégio você trazer a verbação de tempo, né, de outros entes federados, né? Você tem servidores do Estado, da União. Só para te dar um exemplo, Rodrigo, nós temos na Guarda Municipal de Belo Horizonte o seu comandante, Rodrigo Sérgio Prates,
que é oriundo das Forças Armadas, né? Ele foi oficial das Forças Armadas. Imagina se ele não pode averbar esse tempo. Ele traz toda a sua bagagem, a sua experiência para a Guarda Municipal e ele não tem a oportunidade de averbar esse tempo. Eu chamo até de averbação de experiência. Então, é uma contrapartida que é necessária para que a gente tenha bons servidores e que esses bons servidores eles não se vejam tolhidos, né, de ingressar, inclusive, nos quadros da prefeitura, através de um concurso público. E isso é uma possibilidade. Então, são esses pontos que a gente traz em defesa do servidor público de Belo Horizonte, mas que também atende o interesse, né, da própria municipalidade. Vereador, a gente gostaria de falar com o senhor também sobre as eleições do próximo ano, porque o seu partido tem aí como grande representante no cenário nacional agora o senador Álvaro Dias, que é uma liderança de grande expressão no cenário político, historicamente, no Brasil. E a nossa dúvida é a seguinte: como é que o partido está se preparando aqui em Minas Gerais para prestar esse apoio ao senador Álvaro Dias, que, diferente dos outros candidatos que já estão aí com bloco na rua, falando popularmente, a impressão que dá é que ele está um pouco resguardado. Isso é uma questão estrutural do partido ou é estratégia? Bom, primeiro, dizer que eu vejo como um bom quadro representativo, né, para uma candidatura à presidência da República. Haja visto, primeiro, ele não está envolto, né, em nenhum escândalo de corrupção. Apesar disso ser uma obrigação para qualquer representante, nesse cenário tão nefasto, né, isso já o acredita, né, de forma diferenciada. E dizer que é uma pessoa também muito articulada no cenário político nacional, né, e reservada. Eu acho que ele adota uma postura importante, né, respeitando todo o quadro político dentro do Podemos, né, para que nas primárias e nas convenções ele possa ter o seu nome ratificado como a grande liderança nacional e, portanto, a nossa representação. Mas isso não tira do debate neste momento e até mesmo da visibilidade na mídia, no momento em que todos os pré-candidatos, os postulantes aparecem. O ex-presidente Lula está com caravana aqui em Minas, o deputado Jair Bolsonaro está vindo a Minas constantemente, viajando pelo Brasil. O prefeito de São Paulo, João Dória, pouco fica na capital paulista porque está mais preocupado em viajar. Não deveria já estar fazendo esse movimento para não perder também, estrategicamente falando, vereador, o trem da história, não? Olha, o que a gente percebe é uma polarização midiática e extremista de posições, né? E o Podemos, ele vem com um novo conceito, né? Haja vista que nós estamos buscando uma inclinação muito parecida, né, com o conceito do Podemos espanhol, né, que tem crescido muito, né, dentro do Parlamento Europeu, mas também não abrindo mão de questões também importantes de direita, né? Nós não estamos fechando os olhos para as questões progressivas, né, e progressistas desse país, que são importantes. Então, nós estamos fazendo a leitura daquilo que a população precisa, independentemente de uma candidatura a um representante de expressão nacional ou um candidato à presidência da República. Nós estamos no momento de fazer a leitura daquilo que é importante para a sociedade e se isso, né, se a gente conseguir concretizar, né, esse planejamento, essa bandeira, consolidar essa bandeira ideológica a tempo, né, de realizar a campanha do senador Álvaro Dias, aí sim nós teremos um candidato. Se não, nós estaremos aqui fazendo a leitura do que será melhor dentro dos candidatos. Eu acredito ainda que outras expressões de âmbito nacional vão surgir nesse debate e que estão, inclusive, se resguardando para um embate político e que, no momento certo, eles se apresentarão e darão uma oportunidade à população conhecer outras pessoas para o debate político. E aqui no Estado, qual que é a orientação, os planos do partido para as próximas eleições? Eu me refiro à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado, obviamente. Bom, eu, em especial, eu tenho focado muito no mandato dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, então eu não tenho participado ou diretamente envolvido, né, com as candidaturas a deputados estaduais ou federais, porque eu tenho tido uma dinâmica muito acelerada dentro dos projetos, dentro das discussões da Câmara Municipal, e nesse momento, né, eu não tenho projeção para uma
candidatura a deputado federal nem estadual. Isso é compromisso ou é neste momento que vale, vereador? Neste momento, né? Eu não tenho a pretensão de me candidatar porque fiz um compromisso com o meu eleitorado em Belo Horizonte e pretendo mantê-lo, né? A não ser que eu seja convocado para uma missão extraordinária, né? E eu não sou de fugir de nenhuma missão, mas nesse momento o meu compromisso é com o povo de Belo Horizonte. Muito bem, vereador Pedro Bueno, vereador pelo Podemos em Belo Horizonte, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Café com Política, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Rodrigo, Delma, estamos à disposição, sempre convidado.